Adamoli, diga uma palavrinha sobre o desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul atualmente. Na verdade, Peterson, nós temos uma caminhada do Conselho Regional de Desenvolvimento que é algo significativo. O Brasil reconhece o Rio Grande do Sul como o estado em que tem a melhor política de desenvolvimento regional. Mas isso não significa que nós chegamos ao estágio ideal. E a experiência mais marcante em termos de política de desenvolvimento regional é a criação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento pelo governo Colares. Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento foram implantados em 91 e, ao longo destes anos, vem desenvolvendo um trabalho extremamente importante, garantindo aquilo que é necessário na política de desenvolvimento do Estado, que é a continuidade das políticas públicas. Ainda nós não temos o salto de qualidade e os investimentos necessários para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Mas, sem dúvida nenhuma, a discussão de parte do orçamento, a elaboração do plano plurianual de investimento, a questão da implantação dos polos de inovação tecnológica na maioria das regiões, a questão dos planos estratégicos de desenvolvimento das diferentes regiões, a iniciativa de governança do desenvolvimento das regiões é algo que nós já devemos comemorar. Ou seja, se tu pegares o governo Colares, depois do governo Colares o governo Brito, o governo Olívio, o governo Rigoto e hoje o governo Ieda, são 5 governos em que uma instituição tem tido a capacidade de interagir com os governos. E se eu perguntar por que isso ocorre, é porque exatamente os conselhos regionais tiveram a capacidade de continuar e permanecer como espaço plural de integração dos atores econômicos, sociais e políticos das regiões. Isso nos dá a autonomia necessária ao movimento de transitar de um para outro governo e, nessa transição de um para outro governo, garantir a continuidade das boas políticas públicas. Cada governo faz coisas boas e faz coisas ruins. É preciso que a sociedade tenha consciência da importância do Estado e possa, de forma articulada, de forma autônoma, de forma plural, garantir as conquistas de cada governo, que tenham continuidade no próximo e garantir as mudanças necessárias de um para o outro governo para o aprimoramento das políticas públicas. E o deputado estadual Adamoli, como pode contribuir para isso? Nós temos clareza de que a Assembleia Legislativa tem um papel muito importante. Não foi por acaso que implantamos em 99, primeiro implantamos em 96, o primeiro debate do orçamento, quando chega à Assembleia Legislativa, pela Constituição, que é dia 15 de setembro, o prazo limite para o governo encaminhar para a Assembleia Legislativa, nós conseguimos lá na época o primeiro debate do orçamento com a sociedade gaúcha. E aí fizemos 3 audiências públicas, uma em São Leopoldo, outra em Santa Maria, outra em Juí, e na época eu era presidente do Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, onde a sociedade teve a oportunidade de conhecer a proposta orçamentária apresentada pelo governo, e não só conhecer, mas apresentar emendas populares a esse orçamento. Isto é algo importante. Mas tivemos em 99 a criação do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, que é também um instrumento de integração da sociedade com o Parlamento Gaúcho, onde temas estruturais para o desenvolvimento do Estado e que chegam com um projeto executivo ou de iniciativa parlamentar possam ter o olhar da sociedade antes da sua votação. E eu pretendo, como deputado estadual, ampliar esses espaços de participação, qualificar ainda mais esses espaços de participação. Isso não é uma ação isolada de um parlamentar. É preciso que na condição de parlamentar eu tenha a autoridade, a credibilidade, a capacidade de interagir com os diferentes colegas parlamentares, no total de 55, e que a gente possa, por maioria, ter a construção de entendimentos, de pautas, de ações e projetos que contribuam para esse fortalecimento. Uma das questões claras é o Fundo Estadual de Desenvolvimento Regional. O Rio Grande do Sul, lá em 98, em 25 de junho de 98, foi criada uma lei que criou o Fundo de Desenvolvimento Regional do Rio Grande do Sul. Infelizmente, esse fundo está criado e é um fundo sem fundo. Durante muitos e muitos anos, nós, pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, apresentamos emendas no sentido de capitalizá-lo. Até este momento ele não opera. Mas esse fundo tem uma grande obrigação, uma grande finalidade, que é permitir que as desigualdades existentes no Rio Grande do Sul sejam minimizadas. Nós temos hoje regiões extremamente desenvolvidas, a Serra é uma delas, os Sinos, a região metropolitana, a região da fronteira noroeste, são regiões dinâmicas do desenvolvimento. E temos outras regiões deprimidas. As regiões que compõem a metade sul são regiões que têm encontrado dificuldade de encontrar a sua vocação regional e a dinamização da economia. Este Fundo Estadual de Desenvolvimento Regional seria um instrumento fomentador destas regiões deprimidas.
Então, a política de desenvolvimento regional passa por isso. Mas ainda existem instâncias importantes, o fortalecimento dos COREDs, em que, pese eu ter vivido de 91 até hoje, sempre numa posição de vanguarda nessas lutas, eu tenho a humildade de compreender que os avanços produzidos não representam nem 10% do que a sociedade gaúcha precisa. Então é preciso acelerar. Além disso, é preciso criar governanças acima dos conselhos regionais. A partir do Rumos 2015, um estudo realizado pelo governo Rigoto, lá no período de 2015,